Jó, capítulo 1. Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo 1, é o texto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Jó, capítulo 1. Glória a Deus, glória a Deus. Jó, capítulo 1. Jó 1:1. Os irmãos acharam? O texto diz da seguinte maneira: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Pai, ministra aos nossos corações nessa noite. Nós precisamos muito ouvir tua voz. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos o culto dessa noite falando sobre adorar a Deus. Começamos falando sobre adorar não com os lábios, mas com o coração. Muita gente que só sabe adorar a Deus com a boca, e só o adora da boca para fora. Mas a verdadeira adoração, ela não sai da boca para fora simplesmente, ela sai do fundo do nosso coração. Agora, nesse segundo período, nós vamos falar de alguém que adorava a Deus de uma forma muito particular, muito ímpar. Nós vamos falar de alguém que adorava a Deus de uma forma singular. Pouquíssimos adoravam a Deus como o homem de quem vamos falar. O homem de quem nós vamos falar nessa noite era alguém que adorava a Deus mais com as suas ações do que talvez com as suas palavras. Um homem que a Bíblia diz que o próprio Deus deu testemunho dele. Um homem que a Bíblia diz, e com toda certeza, alegrava o coração de Deus com as suas ações. Todo mundo sabe que hoje nós vamos falar sobre Jó. E não é novidade para ninguém que Jó é um exemplo de paciência, perseverança. Jó é um exemplo de não desistir apesar das situações. Jó é um exemplo, não é, para tantos e tantas que enfrentam dificuldades das mais diversas na sua vida.
Mas se nós lermos o texto com um pouco mais de carinho, nós vamos perceber que, além de tantos bons exemplos individuais, Jó nos dá um exemplo de alguém que vivia a sua fé em família. A primeira coisa que o texto destaca sobre a vida de Jó, em Jó 1:1, é que Jó era um homem de princípios. A vida de Jó era pautada em princípios, e os princípios eram 4. Primeiro, integridade. Segundo, justiça. Terceiro, temor. Quarto, retidão. Apesar de ser um homem de princípios, a Bíblia não diz que Jó era um homem perfeito, porque não era. Não existem homens perfeitos, não existem mulheres perfeitas, não existe um ser humano sequer que seja perfeito. Mas apesar das suas imperfeições, Jó era um homem de princípios. Princípios são fundamentos, base, essência. Ou seja, todas as áreas da vida de Jó era pautada na integridade, na justiça, no temor e na retidão. A primeira pergunta que eu faço para você nessa noite é: quais são os princípios que regem a sua vida? Quais são os princípios que você pratica diariamente? Os princípios que norteiam a nossa vida são a base, o alicerce sobre o qual nós construímos a nossa vida todos os dias. A nossa vida é uma construção diária. Já dizia alguém que nós somos uma metamorfose, tá? Uma metamorfose ambulante, como diria a canção. A nossa vida é construída todo dia. Não adianta você achar que nessa terra você vai atingir o nível de perfeição, porque não vai. Todo dia a gente constrói algo dentro de nós. Todos os dias a gente destrói alguma coisa dentro de nós, para que outra coisa seja construída no lugar. Algo que seja melhor, seja construído no lugar. Todos os dias. E a pergunta que eu faço para você é: em cima do que você tem construído a sua vida? Sobre quais princípios você tem construído a sua história? Jó era um homem muito rico. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele podia ter construído a sua vida só em cima do dinheiro. Jó poderia ter construído a sua vida apenas em cima ou baseado nos bens que ele tinha. Jó poderia ter construído a sua vida com soberba, autoafirmação, sangue e suor alheio, mas a Bíblia diz que ele escolheu construir a sua vida baseado em integridade, justiça, temor e retidão. Meu irmão, não se engane, mais cedo ou mais tarde os seus princípios serão colocados à prova, e nessa hora você vai descobrir quem você realmente é. Tem muita gente que se engana, que finge ser o que não é, que engana os outros, finge ter uma vida que não tem, finge ser algo que não é, até que os seus princípios são colocados à prova, e até que suas bases são bombardeadas, e só aí você descobre quem realmente é. Vou repetir para você: a vida é uma construção. Nós estamos nos meses da família, maio e junho serão os meses da família, e talvez você já saiba, mas eu preciso te lembrar de novo, que família é uma construção. Nenhuma família vem pronta, família se constrói. Nenhum casamento vem pronto, casamento se constrói. E novamente eu pergunto para você: sobre quais bases você tem construído a sua família? Se você é pai e mãe, você precisa saber que você tem uma responsabilidade dupla. Você precisa se construir e ainda construir a sua família ao mesmo tempo. Se você não se construiu antes de casar ou antes de ter filhos, você vai ter que se adequar no meio do processo. Você vai se construir e se reconstruir no meio do processo. Tem um ditado que vai dizer, talvez você se lembre,
que o cavaco não cai longe do pau. Tem um outro ditado que diz que a maçã nunca cai longe da árvore. E tem um terceiro ditado muito mais claro sobre o que eu quero te dizer, que diz que filho de peixe, peixinho é. Não espere que a sua família seja diferente das bases com as quais você a constrói. Não espere que a sua família vai ser diferente daquilo que você tem construído. A responsabilidade de construir a nossa família não é do A, do B, do C, não é de Deus. A responsabilidade de construir uma família é nossa. Jó tinha plena ciência das suas responsabilidades com a sua família. As responsabilidades de Jó com a sua família transcendia o lado humano e se revelava também no lado espiritual. Os deveres de Jó com a sua família não eram apenas os deveres humanos de coisas terrenas, mas também de vivência espiritual. O versículo de número 5 diz que, terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Vou te fazer outra pergunta, a terceira da noite. Você já assumiu a responsabilidade de construir a base espiritual da sua família? Você que é pai, mãe, você que pretende ser, já assumiu a responsabilidade de construir a base espiritual da sua família? Nós ensinamos os nossos filhos a ler, ensinamos nossos filhos a escrever, não é verdade? Samuel ainda não chegou lá não, mas um dia vai. Você ensina seu filho a ler, você ensina seu filho a escrever. Alguns, como o Fulvio, já estão ensinando o menino a trabalhar, né? Leva para o serviço junto, ensina a trabalhar. Mas muito pouco nós ensinamos os nossos filhos a se relacionar com Deus. Nós ensinamos os nossos filhos a ganhar dinheiro, mas nós não ensinamos eles a ganhar a salvação. E quando a gente começa a parar para pensar nisso, a gente começa a entender que tem algo errado. E quem dera nós ensinássemos os nossos filhos a orar, como nós nos ensinamos a ler e escrever. Quem dera se nós cobrássemos dos nossos filhos que lessem a Bíblia todos os dias, da mesma forma que a gente cobra que eles façam a lição de casa. Quem dera se ensinássemos nossos filhos a se relacionar com Deus, mas a verdade é que a gente não consegue ensinar aquilo que a gente não sabe. A verdade é que a gente não consegue ensinar os filhos a se relacionar com Deus, porque nós não sabemos, porque nós não nos relacionamos. A vida de Jó só deu certo do jeito que deu, porque ele se relacionava com Deus em duas frentes. A primeira, ele sempre levava a sua família a se purificar. Ele sempre, quando terminava a rodada dos banquetes, Jó chamava um por um, e a Bíblia diz que ele os fazia se santificar. Jó os mandava: se purifiquem diante de Deus. Talvez vocês tenham pecado, então se purifiquem diante de Deus. E num segundo plano, a Bíblia vai dizer que depois de fazer os filhos se santificar, Jó, na madrugada, sozinho, oferecia seus sacrifícios a Deus pela sua família e se relacionava com Deus em particular. Nossa família carece de base, meus irmãos. Independentemente de você ser pai ou mãe, filho, filha, irmão ou irmã, a nossa família carece de base. Bases sólidas, princípios corretos, eternos, princípios que vêm de Deus. Mas é nossa responsabilidade introduzir esses valores e princípios dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Nós oramos e buscamos tanto a Deus, pedindo a Deus um avivamento.
A gente ora e clama pedindo ao Senhor para que o Senhor encha as nossas vidas, para que o Senhor encha a nossa igreja, para que o Senhor nos leve a um nível mais profundo. Mas o avivamento que nós queremos não começa dentro da igreja. O avivamento que nós queremos, ele precisa começar dentro das nossas casas. A presença de Deus que nós queremos aqui todos os dias, ela não começa aqui, ela começa dentro da nossa casa. Nós ainda não experimentamos a Shekinah de Deus, a manifestação visível e plausível da glória de Deus na nossa vida, porque nós nos recusamos a assumir a responsabilidade espiritual da nossa casa. Mas pastor, lá em casa é só eu que sou crente, não importa. Pastor, lá em casa meu pai não serve, minha mãe não serve, não interessa. Se Deus te colocou lá dentro, é porque você precisa levar um avivamento de Deus para lá. Não importa quantas pessoas na sua casa servem ao Senhor, não importa se te criticam, se te zombam ou tanto faz. O que importa é que Deus te colocou lá para ser exemplo lá dentro, para ser boca de Deus dentro da tua casa. Não importa se você é pai ou mãe, não interessa a sua posição lá, Deus te colocou lá. E principalmente se você é pai e mãe, está na hora de assumir a responsabilidade espiritual sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, e não apenas sobre eles. Está na hora de começar a exercer a autoridade espiritual dentro de você. Começar a se relacionar com Deus no seu particular. Se você ainda não construiu um relacionamento com Deus, uma base sólida com Deus, uma base espiritual, está na hora de começar, e está na hora de começar hoje. Quantas vezes Deus já usou a irmã Rosa aqui, dizendo que encher a nossa igreja de glória. Quantos pregadores subiram nesse púlpito aqui e disseram que Deus derramaria poder sobre nós, que Deus derramaria glória para a igreja, que Deus iria fazer milagres e maravilhas. Mas isso não começa aqui, isso começa em casa. Você é aqui o reflexo daquilo que você é lá. Tem muita gente que tenta enganar os outros, mas a Deus a gente não engana. Não adianta achar que vai chegar aqui, vai se vestir de cordeiro e achar que Deus vai fazer, porque não vai, meu irmão. O que acontece aqui é reflexo do que acontece lá na tua casa, lá no seu particular. Avivamento começa em casa. Vida com Deus não começa na igreja, vida com Deus começa em casa. Intimidade com Deus não se cria na igreja, intimidade com Deus se cria em casa. Lembre do que Jesus nos disse. E quando orares, vai para a igreja, fica de pé, levanta a mão e fala com Deus. Foi isso, igreja? Quando orares, faz uma live no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, e ora. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu pai que te vê em oculto te recompensará. Vida com Deus não começa dentro da igreja, vida com Deus começa dentro de casa. Você precisa entender que não há mais tempo para construir nada sobre a areia. Eu preciso que você saia daqui nessa noite entendendo que não dá mais para construir a sua casa, a sua vida e a sua família sobre as futilidades desta terra. Não dá mais para construir a sua vida pensando que amanhã os dias serão melhores, porque não será. Cada dia que passa, tem muita gente que diz: hoje eu tive mais um dia. Você não tem mais um dia de vida. Todo dia que você acorda é menos um, meu irmão. Tem gente que levanta de manhã e fala: glória a Deus, mais um dia. Não, meu irmão, misericórdia, mais um dia. Como é que está minha vida? Se Jesus voltar para mim hoje, será que eu estou pronto para me encontrar com Ele? Se o Senhor requerer de mim o que eu estou fazendo com a minha família hoje, será que eu estou pronto para apresentar alguma coisa para Ele?
Está na hora de construirmos algo que fique muito bem construído. O chamado de Deus para nós nessa noite é: construa sobre a rocha, edifique sobre a rocha. Mas qual é a rocha? Em Isaías 26, versículo 4 diz: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 diz: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Salmo 62, verso 6 diz: somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, eu não serei abalado. A gente passa tanta situação na nossa vida, tanta coisa que vem para balançar, e se está balançando é porque não está sobre a rocha. Porque o que está sobre a rocha não balança, não enverga, não dobra, não cai, porque está sobre a rocha, está alicerçado, cravado na rocha. Se você não construiu a sua vida até hoje nesse princípio, está na hora de começar. Construa as bases da sua família no Senhor. Construa a base do seu casamento no Senhor. Está namorando? Construa as bases do seu namoro no Senhor. Se está namorando sem pretensão de casar, então termina, meu irmão, porque isso não vai dar em lugar nenhum mesmo. Não fique enrolando filho dos outros. Não quer casar, não pensa em futuro, despacha. Agora, tá rindo, né, varão? Crente não enrola não, meu irmão. Crente precisa ter compromisso. Precisa ter compromisso. Não dá para ficar enrolando. Tem que construir. Tem que construir. Construa as bases da sua família no Senhor. Vou te fazer uma pergunta. Quais são as lembranças que você tem da sua infância? Quais são as lembranças que você tem dos seus pais? Quais são as lembranças que você tem? Uns têm lembranças felizes, outros nem tanto. O que é que te ensinaram? O que te ensinaram sobre Deus? O que te ensinaram sobre a palavra? Lembrou? Uma das maiores lembranças que eu tenho do meu pai era que mesmo antes de ser pastor, quase toda noite, na hora de dormir, ele entrava no meu quarto, ungia minha cabeça, levantava as mãos e orava por mim. Quando eu nasci, dizem, tão logo eu saí do hospital, a primeira parada foi no monte. E ali meus pais me apresentaram ao Senhor em oração. Desde quando eu me entendo por gente, a minha infância, a minha adolescência, eu vivi dentro da igreja, frequentando escola dominical, culto de oração. A quarta-feira era na casa das irmãs de oração, segunda-feira era no monte. Na minha infância, minha família me ensinou a orar. Me ensinaram que na oração eu posso conquistar. Eu me lembro que às vezes eu pedia à minha mãe alguma coisa, ela virava para mim e dizia: dobra o joelho no chão e ora que Deus vai te dar. Aí eu orava uma semana, um mês, e do nada aparecia lá. Meus pais me ensinaram a orar, não só por mim, mas pela minha família também. Talvez você não precise aprender a orar. Você sabe orar. O que você precisa é colocar em prática a sua oração.
que você precisa é colocar em prática como Jó, que segundo o texto, orava para os seus filhos e os levava diante de Deus para os santificar. E por outro lado, ele, Jó, desenvolvia o seu relacionamento com Deus em particular. E a Bíblia diz algo muito importante sobre isso. A Bíblia diz que Jó levava seus filhos a se santificar, e ele também oferecia holocausto pela madrugada e se relacionava com Deus de madrugada. E a Bíblia diz que isso era constantemente. Lembra do início do culto? O fogo não pode arder hoje e arder de novo só no ano que vem. O que Deus quer com você não é algo de uma noite só e amanhã você volta a sua vida do jeito que está. O que Deus quer com você é um relacionamento contínuo, todos os dias, dia após dia. Deus não quer se relacionar com a sua família uma vez por mês, não. Deus quer se relacionar com a sua família todos os dias. Não importa se você é pai, se você é mãe. Se é pai e mãe, a responsabilidade é dobrada. Mesmo que não seja, meu irmão. Se Deus te colocou numa casa onde só você serve ao Senhor, é responsabilidade sua colocar a sua família, apresentar a sua família no altar de Deus. Ah, pastor, mas como é que eu faço isso? Minha família não gosta de orar, minha família não respeita. Meu irmão, vai devagar. Pede a Deus uma estratégia, Deus vai te dar. Mesmo que você comece fazendo a oração do Pai Nosso na hora do almoço. Mas Deus te colocou lá porque Ele quer usar a sua vida para mudar a história da sua casa. Mas depende de você construir uma base sólida, princípios, valores. Não o que a televisão está ensinando hoje, mas o que a palavra ensina. Está na hora de você agir pela sua família, meu irmão. Está na hora de você plantar e regar isso todos os dias, para que o Senhor possa agir sobre a sua casa, para que o Senhor possa agir sobre a sua família, para que o Senhor possa mudar a história do que você está vivendo hoje. Você pode ficar de pé onde você está. Nós vamos fazer um negócio diferente aqui hoje. Eu gostaria que você procurasse sua família aí. Se você está com sua família aí, junte-se com ela. Seu marido, sua esposa, seus filhos. Junta aí. Se não tiver, não tem problema não. Mas se a sua família está aí, junta com ela aí, em nome de Jesus. Pode vir. Se a sua família está aí com você, junta com ela aí. Se não está, você vai orar em nome de Jesus para que no próximo culto esteja. Mas procura aí sua família em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Fazer um outro negócio. Se a sua família não está aqui, cata um irmão, uma irmã aí em nome de Jesus. Abraça com ele, com ela e ora aí em nome de Jesus. Homens com os homens, mulheres com as mulheres. Se a sua família não está aí, procura alguém aí e se aproxime. E coloque em prática aquilo que nós acabamos de falar agora. De orar pela sua família, de orar pela sua casa, de orar pelos seus. Ore em nome de Jesus. Levante um clamor em nome de Jesus. Pode orar, irmão, não precisa ter vergonha não. Levante sua voz aí, ore pela pessoa que está aí do teu lado, pela sua família. É a sua família, não é a minha, não é a sua. Não é de outro não, é sua, meu irmão. Apresente a sua família diante do altar do Senhor nessa hora em nome de Jesus. E peça ao Senhor para que mude sua família, transforme sua família.
Ah, pastor, mas a minha família não está aqui. Não tem problema não, meu irmão. Comece a orar e a profetizar. Como dissemos na semana passada, não é promessa não, mas profetiza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é promessa, mas você pode profetizar e pode crer nisso. Irá acontecer em nome de Jesus. Como o apóstolo Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Comece a construir um alicerce, uma base sólida na oração sobre a sua casa, sobre sua família. Comece a construir na oração algo que seja duradouro, algo que seja eterno, algo que fique para a eternidade. Comece a construir em oração uma nova história para os céus. Isso, levante a sua voz, clame nessa hora em nome de Jesus. Clame em nome de Jesus, clame pela sua família. É pai, é mãe, clame pelos seus filhos em nome de Jesus. Ah, pastor, mas está na droga, está perdido. Não está perdido não, meu irmão. Nada está perdido. O Senhor pode mudar todas as coisas. O Senhor pode transformar toda a família. Não tem ninguém perdido para Deus. Não tem nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa consertar. Não há nada que a poderosa mão de Deus não possa agir. O que importa é se você vai orar por isso. Ore, 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 ore. Apresente diante do Senhor em nome de Jesus. Apresente diante do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, libere uma palavra de bênção sobre a sua família. Em nome de Jesus, libere uma palavra de vitória sobre a sua família. Em nome de Jesus, libere uma palavra de vitória sobre aqueles que nem aqui estão. Cite-os nominalmente. Fala: Deus, eu abençoo fulano. Deus, eu abençoo ciclano. Deus, eu profetizo bênção sobre meu filho, sobre a minha filha, sobre meu pai, sobre a minha mãe. Eu profetizo libertação sobre a minha casa, sobre a minha família. Há poder na oração de um justo. Há poder na oração de um justo, meu irmão. Profetize, profetize sobre a sua casa, sobre a sua família. Continue orando, continue orando, continue orando. Continue orando. Continue profetizando sobre a sua casa, sobre a sua família. Continue profetizando sobre a sua casa e sobre a sua família. Continue profetizando sobre a vida dos seus parentes. Continue profetizando sobre a sua parentela, em nome de Jesus.
Há poder no seu clamor, há poder na sua oração, há poder quando a igreja clama, há poder quando a igreja ora. Continue clamando. Teu sangue garante vitória, Jesus. Visita, meu Deus, cada família aqui representada. Pai querido, em nome de Jesus, visita cada lar aqui representado, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, entre nos relacionamentos entre pais e filhos. Pai querido, entre nos relacionamentos conjugais. Em nome de Jesus Cristo, Pai, renova a aliança do matrimônio. Renova, Senhor, a aliança do matrimônio, Pai querido, em nome de Jesus. Pai querido, entra, Pai querido, nas questões familiares. Pai querido, que haja reconciliação. Que haja reconciliação, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, glorifica o teu nome em cada lar e em cada família. Pai querido, repreenda todo mal, tudo aquilo que vem para trazer separação e divisão. Joga por terra, Senhor, todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica teu nome, Salvador eterno, na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida dessas crianças. Pai querido, que o Senhor possa fazer algo glorioso, Pai. E que essas famílias que estão aqui, Pai, possa receber a visita do Senhor, possa receber a visita do Teu Espírito Santo. E um por um, Pai querido, possa se levantar e servir ao Senhor em espírito e em verdade. Renova cada família, renova cada lar. Pai querido, que o Senhor possa, Pai querido, jogar por terra as muralhas. Pai querido, que impede as famílias de se converterem ao Senhor. Que cada pai, que cada mãe, que cada filho, Pai, possa ser um altar do Senhor dentro dos seus próprios lares. E que todo seja alcançado pela sua graça. Que todo seja alcançado pelo teu poder. Que haja renovo espiritual nos lares e nas famílias, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, que o teu nome seja glorificado através de cada vida, através de cada família, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa cada pai, usa cada mãe dentro dos seus lares. Desperta para a oração, desperta para a santificação, desperta, Deus, para a união. Pai querido, que a graça do Senhor e que a luz do Senhor possa entrar em cada lar, em cada família aqui representada. Pai querido, salva as famílias aqui nesta cidade, Pai. Olha quantas famílias estão divididas e separadas aqui nesta cidade. Mas o Senhor é um Deus que restaura. O Senhor é o restaurador de Israel. Restaura as famílias aqui nesta cidade, Pai. Restaura os relacionamentos e casamentos aqui nesta cidade. E que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que haja reconciliação, que haja reconciliação no meio das famílias, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, e nós sabemos disso, tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Na cruz o Senhor nos conquistou o direito de sermos filhos. Na cruz o Senhor nos conquistou algo muito importante para nós, que foi a nossa liberdade. Na cruz o Senhor conquistou para nós do que aquilo que estava morto, destruído, afastado, o Senhor trouxe de volta à vida e reconciliou consigo. Nós estávamos mortos, Pai. A tua palavra diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas o Senhor nos reconciliou. Deus, essa família que está morta, talvez está andando, trabalhando, está comendo, bebendo, está indo e vindo, mas está morto por dentro. Esse casamento que já está em decomposição, essa relação familiar que já está pior do que, não dá nem para nominar. Mas nós cremos num Deus que é poderoso para mudar histórias. Nós cremos em um Deus que é poderoso para mudar situações. Nós cremos em um Deus que é poderoso para restaurar aquilo que está morto.
Eu creio num Deus que leva o profeta num vale de ossos secos. Oremanai, asuimicanteremanai. Eu creio num Deus que leva o profeta num vale de ossos secos e diz: profetiza, aralamantio idenai, akalassuimicanteremanai. Eu creio num Deus que manda profetizar no vale de ossos, e eu profetizo nessa noite que cada família que está destruída, que seja reavivada em nome de Jesus, que o casamento que está se desfazendo, que volte ao normal em nome de Jesus. Eu profetizo sobre esses filhos que não conversam com o pai, pai que não conversa com o filho. Eu profetizo vida sobre essa história. Eu profetizo vida de Deus. E eu clamo nessa noite: sopra dos quatro ventos, ó Espírito. Sopra dos quatro ventos, ó Espírito, e enche primeiro quem está aqui dentro, para que possa levá-la para fora. Assopra sobre nós, Espírito. Acende a chama dentro de nós, Espírito. Uma chama que nós manteremos acesa. Uma chama que nós iremos conservar na Tua presença. Assopra sobre nós, Espírito. Que cada família aqui nessa noite seja reavivada. Que os sentimentos possam voltar à existência. Deus, aquele amor que está acabando, que o Senhor, em nome de Jesus, possa dar força para que eles amem mais. Aqueles que já se cansaram da caminhada, que o Senhor dê a eles força para caminhar mais uma milha. Que cada família aqui seja amparada pela poderosa mão do Senhor. E que cada uma aqui nessa noite possa desfrutar de uma vida plena e abundante em suas famílias, em nome de Jesus. Eu profetizo vida e restauração. Eu profetizo vida e restauração. Eu profetizo vida e restauração. Se você crê, eu vou te pedir um favor. Levanta as duas mãos para o alto, bate palma e dá glória como você nunca fez.